Fala galera, boa tarde. Bom, bem-vindos aí ao quarto e último vídeo dessa playlist, né? Uma playlist muito relevante, poucas pessoas aí conheciam, davam devido valor a ela, tá? Aquela playlist que Michael faz algumas observações, né? Se ele pudesse falar com ele mesmo aí alguns anos antes, que dicas ele daria para ele mesmo, né? No caso, ele não pode fazer isso, obviamente, mas ele pode usar isso para ajudar as pessoas, como de fato com certeza ajudou muito. Bom, essa aula ela é dividida em duas partes, tá? Primeiro aqui uma parte mais psicológica, vamos dizer assim, e uma de fato mais técnica que a gente vai daqui a pouco, tá? O tema dessa aula é basicamente esse: quando largar as contas demo, né? Na aula anterior, ele sugere algumas formas para a gente estar praticando, tá? De que forma fazer isso, o que buscar, tá certo? Caso você ainda não tenha visto, só ver aí a aula anterior. E aqui ele começa a dar um desfecho, uma continuidade para essas coisas, tá? De cara, respondendo a pergunta, quando largar as contas demo? Primeiro, você ter aí uma prova de consistência de no mínimo 6 meses, mantendo o risco abaixo de 3%, tá? Você pode fazer essa coleta de dados de uma forma bem simples, tendo alguns prints no próprio Paint mesmo, no bloco de notas, tá? No seu Google Agenda, não importa, desde que você tenha as informações dessas operações, tá? Por que 3%? Você conseguindo manter esse risco, tá? Esses 3%, ele entende que já é uma boa média, vamos dizer assim, para já te separar de um nível bem inicial ou um nível bem cru para o início já de um bom desenvolvimento, tá certo? Em segundo, resistiu a sequências de percas, né? De perdas, caso você tenha conseguido resistir a isso, porque a gente sabe o que normalmente acontece. Você começa a ter uma sequência ruim, né, de resultados. Você vai começar a entrar naquele overtrade, os famosos de dias de fúria, e vai acabar quebrando suas contas, quebrando suas provas, ou às vezes até uma conta que era demonstrativa mesmo, mas também você não conseguiu manter isso, tá certo? Então, quando você começa durante pelo menos esses 6 meses nessa porcentagem de risco e você vê que você está lidando melhor com essas perdas, significa que você já se desenvolveu bem a esse ponto, tá? Para já ir para contas reais ou provas, já tá certo? E mesmo assim, óbvio, em contas reais, em valores pequenos, tá? Micro contratos, como na época dele já era popular, tá bom? Vindo aqui para o segundo tópico, a gente vai ter a seguinte questão: não tente acelerar as coisas. Como assim? Ele vai te salientar que vai chegar um momento que as coisas vão começar a ir bem. E nessa hora que as coisas vão começar a ir bem, você vai ficar tentado a começar a aumentar a sua mão, aumentar os seus lotes, entendeu? Eu, inclusive, até sempre falo para alguns dos meus alunos particulares o seguinte: não tentar resolver a vida inteira em um mês, tá certo? É basicamente isso daqui que ele está falando. Então vão com calma, vão se profissionalizando. Os juros compostos sempre vão ser nossos amigos, entendeu? Tentem ir fazendo as coisas devagar e com qualidade. Lembra, você não está fazendo isso daqui para comprar um carro importado mês que vem. Você está fazendo isso aqui para ter uma aposentadoria
saudável, ter um certo nível de conforto, viver bem e simplesmente ser bom nisso aqui, como você poderia ser bom em diversas outras coisas, entendeu? Faça para ser duradouro, faça para ser para sempre, entendeu? Outro detalhe, apesar de operar day trade ou até scalp, ou talvez até mesmo short term, mantenha o foco no seu resultado mensal. O que ele quis dizer aqui, galera? Muitas vezes, talvez se vocês olharem aí nos seus históricos, vocês vão ver que vocês tiveram uma sequência de dias ruins, tá bom? Às vezes até semanas ruins. Porém, se você ainda conseguiu se manter em paz, a hora que aquele mês fechou, você fechou positivo, tá? E isso tanto para momentos ruins quanto para momentos bons. Às vezes você está ao contrário, inicia o mês, você arrebenta na primeira semana. E você vai com aquela euforia para as outras e começa a fazer besteira, tá? Então, às vezes você tinha tudo para ter um mês incrível, mas porque você teve esse excessos, você acabou comprometendo toda aquela semana que você foi muito bem. E o contrário, às vezes você teve um começo horrível, dias ruins, às vezes até semanas inteiras, porém você manteve a sua cabeça no lugar e conseguiu fechar o mês. Ele sempre destaca: o que paga as contas são os resultados mensais, tá bom? Então foquem nesse detalhe, tá bom? Porque é isso que vai fazer diferença a longo prazo, tá bom? Agora, aqui nosso terceiro tema, tá? Aceite que você pode estar errado, tá? O que ele quer dizer aqui, galera? Você não tem que focar em estudar para ser perfeito, tá? Mas sim para ter controle das suas ações. Repare que isso é totalmente diferente, tá? E aqui ele fala algo que realmente é incrível. O capital financeiro você sempre vai poder recuperar, mas seu capital mental não, tá certo? Se você quebrar, você pode trabalhar mais um mês, tentar achar alguém que confie em você, que patrocine seus estudos, entendeu? Todas essas coisas, mesmo que sejam coisas extremamente ruins, você consegue recuperar. Mas você pode ter certos níveis de perda que elas vão abalar seu psicológico de certa forma que talvez você nunca mais vai conseguir estar na frente disso aqui. Então, cuidem do psicológico da cabeça de vocês, entendeu? Lembrem muito disso, o capital financeiro você recupera, o mental nem sempre, tá certo? Seguindo, reduza sua alavancagem após perdas seguidas e não tenha pressa de recuperar. Isso daqui, você vai ver muitas pessoas falando disso e às vezes elas não te falam uma forma prática de você fazer isso, tá? Então, o básico você pode fazer o seguinte: se você está entrando com 1% de sua margem e você teve um momento de loss, um momento de perca, até você recuperar aquilo ou positivar a sua conta, caso aquela foi uma das primeiras operações, tenta reduzir esse risco para 0,75, 0,50, 25, tá? Por quê? Ele vai começar a te trazer um retorno e vai te trazendo de forma gradual a confiança de novo após aquela perca. Muitas pessoas vão falar assim: "Ah, mas se eu reduzir meu lote por, pela metade, se eu entrar com 0,5%, eu vou ter que fazer em média 2 operações para recuperar aquela perca. Eu vou demorar muito. Só que você se esquece que talvez você está 50% abalado também, ou mais. Então isso, além de trazer uma recuperação saudável, vai te dar tempo o suficiente
para se recuperar daquela perca, tá? Então pense nisso. Continuando, múltiplas percas não quer dizer que você está quebrado. Ninguém está isento de estar errado. Você pode errar, tá? Porém, você pode ser 100% perfeito no seu controle de risco. Isso aqui é muito top, galera. O que acontece? O gráfico, quando a gente está no gráfico, ao longo dos estudos vocês vão entender isso, principalmente quem está iniciando agora. Aqui a gente está à mercê de várias coisas, tá? Crises globais, guerras, desastres naturais, eleições em países extremamente relevantes, taxa de juros, inflações, crises em commodities, enfim. É uma lista imensa de variáveis que a gente tem que estar lidando aqui a todo momento para você tentar tomar a melhor decisão possível. Lógico, quanto maior o nível de variáveis, sempre vai ser a maior chance de você estar errado. Então você tem que se profissionalizar muito nessa questão. Porém, tá? O seu controle de risco, se você se comprometer fielmente com isso, se é algo quase de meio que de caráter até religioso, você tem sim o poder de ser 100% eficaz nisso, tá? Independente do seu nível de atividade, independente do volume, do valor financeiro que você está fazendo a sua gestão, entendeu? Trate isso, galera, como a empresa de vocês, entendeu? Nenhuma empresa é rentável a todo momento, tá? Todos têm seus problemas, porém, você não vai ver nenhuma empresa gigante fazendo a cada mês ou a cada trimestre uma estratégia diferente, tá certo? Então se comprometam com isso. Foquem naquilo que só depende de vocês, tá certo? O resto, faça de acordo com seu estudo, faça com seu nível de profissionalismo, tá bom? Com o tempo, é óbvio que a tendência é você ficar cada vez melhor, cada vez mais profissional tecnicamente, porém, tá? O seu controle de risco você já pode ser 100% profissional a partir de hoje, tá bom? Então, foquem nisso. Continuando aqui embaixo agora, ó. Lembre-se, times menores ainda são os mesmos mercados. O RR aqui, né, nosso risco-retorno de 1 ou 2 são excelentes inicialmente para adquirir consistência. O que ele quis dizer aqui? Muitas vezes você escolhe inicialmente um modelo operacional e um estilo de trade, tá bom? E você começa. Às vezes você até pode iniciar bem, você vê que as coisas estão ali dando certo. Chega a determinado momento, certas coisas não começam a fazer tanto sentido, você começa a ter uma sequência muito grande de perdas, tá? Aí é a hora que você começa a pular de galho em galho. Não vou nem falar questão de cursos, nada disso, mas no próprio mercado mesmo. Mas se você estava passando por isso por cripto, aí você vai para Forex, aí você vai para futuros, aí às vezes você vai querer commodities talvez, e você vai ficando nessa. Sendo que você poderia pegar exatamente o mesmo mercado, exatamente o mesmo ativo e simplesmente ter mudado seu estilo operacional, ou seja, ter diminuído ou aumentado os times, continuado a fazer a mesma coisa e você ia ver que você começou a ter um resultado melhor, tá? O que ele fala dos times menores é pelo seguinte: às vezes, inicialmente, você ainda não tem o psicológico para lidar com o fator tempo, tá? Ficar às vezes 2, 3 dias negativo numa posição de swing trade para depois começar a ter lucro, entendeu? Ou até mesmo no próprio day trade, sendo que às vezes você poderia operar em times menores, como no scalp ou até mesmo o próprio day trade só que em times menores e com risco retorno menor, tá? 1 para 1, 2 para 1, você vê que já vai te trazer uma consistência enorme, porque você vai estar lidando melhor com o seu emocional, você vai estar lidando melhor com a velocidade e o tempo de exposição, tá certo? E às vezes vai se fazer melhor, vai ter mais sentido com a realidade que você já tem. Às vezes no seu
emprego atual, às vezes numa faculdade, às vezes os dois ao mesmo tempo, tá? Então, se às vezes você está tendo algum tipo de problema nesse sentido, tá? Apesar que agora você já está conseguindo fazer certas correções, essa playlist já está trazendo para você, até de forma técnica, coisas, ferramentas que vão te ajudar muito, mas às vezes, antes de tentar mudar tudo, tenta dar uma chance para aquilo que você já está fazendo e só diminui um pouco o time e vê se você consegue, através dessa velocidade um pouco mais amena, consegue te ajudar nessa forma, tá? Segundo, entrar cedo demais em um trade sempre será um erro, tá? O que ele quer dizer aqui, galera? Se acostumem, tá? Lógico, cada um vai ter seu trading plan e tal, isso não muda, isso é plausível. Só que independente do que você opere, passe a operar da seguinte forma. Quando você teve determinado gatilho, aguarde um certo momento e vê se aquilo que foi criado após aquele momento está sendo respeitado em favor do que você imaginou, tá? Como assim? Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui mesmo no gráfico, tá? Deixa eu tentar achar aqui para nós algo nesse sentido aqui ao vivo mesmo, tá? Deixa eu pensar aqui. Aqui a gente está no time diário, tá, galera? Não tem problema. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu colocar aqui no 4 horas. Deixa eu voltar aqui para atual. Eu não, como eu falei nos primeiros vídeos, tá? O grande lance de estar fazendo essa revisão de todas as suas playlists é sempre deixar as coisas o mais atual possível, tá, galera? Isso eu não vou abrir mão, tá certo? Essa vai ser uma das grandes vantagens. A gente sabe que muitas aulas, essa daqui são aulas que o Maicon fez há mais de 10 anos atrás, tá? E a gente sabe que ele sofre muito hate justamente em favor disso, tá bom? De que, é porque naquele tempo dava certo. Porque naquela época a economia era diferente. Aí certas coisas funcionavam, tá? Aqui mesmo, galera, ó, nem precisa voltar tanto. Se vocês não entenderem essas figuras, tá? Não tem problema, com o tempo vocês vão entender isso. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Aqui eu tenho essa ineficiência, tá? Muitos em algum momento iam chegar nesse cara aqui que veio mitigar ela. Aqui, ó. Ia falar, nossa, vou vender, tá? Poderia até dar certo. Quem às vezes talvez até vendeu aqui, até ok. Mas o que que o ICT te fala do entrar cedo demais? Ele poderia muito bem você ter entrado aqui, ele continuado a rasgar para cima e às vezes até ter tirado esse topo aqui, tá? Um exemplo. O que que ele quer dizer? Teve esse contato, beleza. Agora aguarde coisas ser criadas depois disso daqui que confirmem, tá? E que façam sentido com aquilo que você tá buscando, tá bom? Aqui o que a gente poderia ter aguardado? Ele inverter esse outro FVG, essa outra ineficiência que ele fez de compra que falhou, ó, aqui ela defendeu a venda, ou seja, a continuidade, ela confirma que esse cara aqui maior de fato vai funcionar, tá? Você poderia estar aguardando isso, tá? E a partir desse cara mesmo, você já tem um bloco, ok?
que a gente vai aprender também ele, caso você ainda não saiba, tá? E ele foi respeitado, ó, na mitigação da vela seguinte. Aí agora sim, veja, tudo bem, alguns vão falar, ah, mas eu perdi tudo isso de movimento. Não, você não perdeu nada. Você foi mais criterioso e mais profissional. Lembra, o preço poderia ter rasgado totalmente lá para cima. Você tinha uma conotação de venda aqui, você esperou algo que foi criado para compra falhar e depois entrou. Beleza, você teve toda essa reação. Ótimo. É isso que ele quis dizer. Entendeu, galera? Então deixa eu voltar aqui para a nossa lista. Entrar cedo demais sempre será um erro, tá? Tem um pouco de fator psicológico nesse momento, né? Porque você vai ficar naquela de achar que você está perdendo o movimento, que o preço está indo embora sem você. Mas com o tempo, tá? E acreditem, isso vai acontecer. Às vezes vocês vão deixar certas entradas até passar. Entendeu? Não, deixa ela embora. Quando ela voltar, eu pego. Sim, vocês vão fazer isso. Principalmente se vocês, hora que começarem a se profissionalizar, começar a operar múltiplos ativos. Entendeu? Ah, já tô nesse aqui, nesse outro, deixa isso passar. Entendeu? Sim, isso acontece. Terceiro, fazer parciais sempre será lucrativo a longo prazo. Tira boa parte da sua ansiedade e reduz o risco ao mesmo tempo que te paga. No futuro, galera, uns 10 anos à frente, nas playlists mais atuais, o Michael vai fazer, não é uma pequena alteração, mas ele vai fazer uma pequena, um contraponto aqui, tá? Não é que ele mudou de opinião, mas ele vai adicionar mais algumas coisas, tá? Mas aqui, lembra, a gente não vai tentar fazer conexões com outras coisas, a gente vai seguir o cronograma. Vamos atentar o que ele estava falando aqui. Quando você tiver condições de proteger dentro do seu trading plan, faça isso, tá? Você já está ganhando um pouco de dinheiro, você está diminuindo a sua margem de risco, tá? Na maioria das vezes, a hora que você faz isso, você já protegeu a sua operação, tá? E mesmo que te volte tudo e te tire na sua defesa, você não teve prejuízo nenhum e ainda ganhou alguma coisa, tá? Depois ele até brinca, eu não conheço ninguém que se prejudicou ganhando algo, tá? Você tem que entender que você está ganhando. Talvez você não ganhou aquele valor cheio que você almejava, seu take profit final, mas você não perdeu e você ganhou parte daquilo. Então todo lucro sempre será lucro. E amanhã você está fazendo de novo. Entendeu? Então sempre que você puder se proteger, faça isso. Tá certo? Bom, agora a gente vai para a parte técnica, vamos dizer assim, dessa última aula, tá? Vou aqui mudar de ativo. A gente vai aqui para os futuros da Libra, tá? Talvez possa parecer um pouco estranho no momento para vocês, né? Normalmente a pessoa sempre vai associar com um Forex ou um índice, mas isso aqui no futuro vocês vão operar também. Agora, ele vai te falar algumas coisas aqui que você vai fazer junção com aquilo que já foi falado. E ele te dá aqui quase um trading plan completo, mas ele vai te ajudar a tornar certas coisas mais fáceis, fazer sentido para vocês, principalmente referente a alinhamentos. O que ele vai falar aqui? Vou colocar aqui no trimestre. Isso aqui depois, daqui a pouco a gente fala desses sites, tá? Cada candle desse são 3 meses, tá? É um trimestre. Lá na frente a gente vai lidar com isso aqui como quarters, tá? Mas não se prendam a isso. Esses 4 aqui é referente ao ano passado, tá bom? Esse aqui já é o primeiro desse ano que ele ainda está ocorrendo. O
que acontece aqui? Os primeiros 3 meses do ano, ele faz esse doji. A gente pode considerar ele como um movimento de acumulação. Lá na frente, quando a gente for estudar mais perfis, falar do POF Tree e tudo mais, vocês vão entender mais sobre isso, mas vocês vão conseguir entender a narrativa disso daqui. No segundo trimestre, ele faz a captura dessa mínima, tá? E fecha acima dela, deixando ela mesma ao final aberta aqui e a anterior. É o que a gente vai chamar de movimento de Judas, tá? Ou a manipulação. Posteriormente, ele cria um candle mais saudável, um candle que vai tirar essas máximas, nosso candle de distribuição. E no último ele reverte, buscando a mínima dele e deixando a dele próprio e a da distribuição em aberto. Até aí, ok, tá? Vamos para o mensal agora. Vocês vão entender onde a gente quer chegar. Agora eu venho com esse cara aqui, que eu deixei aqui para cima. Cadê? Ah, tá aqui. Esse site. O Michael nos diz para a gente começar, e isso vai ser incrível para vocês que estão iniciando, muitos só foram lidar com isso daqui muito tempo depois, e vocês já começarem isso daqui vai ser sensacional. O que ele fala? Para a gente tentar alinhar os trimestres, os meses e os dias com a sazonalidade atual. Tá, Gustavo, mas o que é sazonalidade? Sazonalidade existe para tudo, tá? Não só para o mercado. Sazonalidade nada mais é que o quê? Uma amostra de tempo, tá? Que você pode separar ou até customizar, mas você pode ter fixo como de 2 em 2 anos, 5 anos, 10, 15, 25, 50, vários, tá? E você vai separar os meses. E o que ele vai te dizer? Por exemplo, aqui mesmo na Libra. Ah, no espaço de 5 anos, tá? Os últimos 5 anos da Libra. Meu candle mensal, por exemplo, de julho, ele costuma ser positivo ou negativo? Lógico que nem sempre ela vai bater com o real. Lá na frente você vai saber lidar e conseguir antecipar quando ele vai dar esse resultado errado ou não. Mas boa parte do tempo dá certo. Vamos focar nisso por agora. E isso você consegue ter de todos os ativos, dos próprios pares, dos índices, você consegue ter essa amostragem. Lá, como é uma aula muito antiga, o site que ele fala para a gente fazer isso, ele já não existe mais daquela forma. Ele ainda existe, mas fazendo outras coisas. Então, eu coloquei esses dois aqui para vocês, tá? O Seasonex, tá certo? E o Market Bulls. Lá você vai conseguir fazer esse estudo de sazonalidade sem problema, tá certo? Então, vamos aqui. Eu não vou abrir ele aqui agora, tá? Para não ficar transitando muito entre as telas, mas eu já salvei os resultados, tá? Vocês vão entender. Vou deixar aqui agora no diário, tá? E o que ele está falando aqui para a gente no diário? Esses quadros, tá? São os meses, porém a gente vendo ele pelos dias, tá? Aqui eu vou ter maio, aqui eu vou ter julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Beleza. Prestem atenção, galera. E aqui vai vindo já alguns insights, algumas ideias do Michael que vão servir para vocês para o resto da vida, tá bom? Presta atenção. Aqui, ó, eu tinha a mínima do meu trimestre anterior, tá? Meu início do ano, certo? E o preço veio e fez essa quebra. Lembra lá aquele nosso início do movimento do Judas, tá bom? A gente pode considerar que a partir daqui
o preço já está, ele fez uma mudança do estado de entrega, que a gente vai estudar depois, tá bom? Posso considerar a partir daqui, tá? Ou eu posso considerar, caso eu queira ser mais conservador, a partir daqui também, não tem problema. O que ele está me dizendo aqui? Se após eu tirar essa mínima, tá? Eu não alinhei, não mantive esse order flow aqui de baixa, tá? Ó. Eu não mantive isso. O que ele está me falando? Que o preço não está interessado em ir buscar outras mínimas, tá certo? Ele muda o estado de entrega do preço de venda para compra, de baixa para alta, tá? Quem veio do SMC vai entender esse movimento aqui com um MSS, o choque, tá? Não está errado, apesar de a gente estender algumas variações. Beleza. Eu tenho a mudança para compra. Lá pela sazonalidade, ó, presta atenção. Aqui, ó, vamos colocar um passo a passo aqui. Tive captura do lado da venda do trimestre, tá? O preço vira o fluxo para alta após esse movimento. E agora eu tenho o mês atual pela sazonalidade de compra. Tá certo? Ok, beleza. O que o Michael vai dar para a gente aqui agora? Presta atenção nisso. O Michael vai falar para a gente que, vou colocar aqui também, em média, tá? 70% das vezes, prestem atenção nisso, o topo ou fundo da semana será entre terça-feira e quarta-feira, tá? Preste atenção nesse alinhamento agora, galera. Fiz o sweep da mínima do trimestre e alinho para alta. Não tenho intenções de continuar descendo. Tenho a máxima aberta e estou no trimestre que está saindo hino do Judas para distribuição. Presta atenção após aqui a mudança de entrega nesse candle. Aqui, ó. Esse candle ele é na terça-feira. Eu tive a segunda. Ele faz a mínima na terça e faz a continuidade quarta, quinta e sexta. Tá bom? Lógico, não quer dizer que vocês só vão operar nesses dias. Mas você pode inicialmente, caso você ainda não tenha nada concreto dentro do seu trading plan, começar a prestar atenção nessas coisas. Eu estou de alta, quero acompanhar o fluxo do mês através da sazonalidade e eu estou olhando a captura trimestral. Beleza, ele já deu todo esse momento de compra aqui. Você já poderia ter saído no mesmo dia, aguentado só mais um, mas seria um baita trade porque você conseguiu fazer a captura do final do fundo da semana. Lógico, depois a gente vai conseguir incrementar mais ainda isso aqui. É um setup muito forte. E se desenvolveu de acordo com a máxima daquele mês. Tá bom? Me inicia outra semana, tá? Você vê que aqui, devido à correção, o que ele faz aqui, ó? O topo, tá? Na quarta, a mínima ele faz na própria sexta. Se você manteve a sua operação, você está continuando no order flow normalmente, tá? Vim aqui para o meu junho. Aqui, ó, é o momento de correção do preço. Lá
ele me dá uma sazonalidade negativa. E de fato, ela faz isso. Eu tenho aqui agora, ó, lembrem daquela aula, tá? Minha mínima e a máxima. A máxima e a mínima do mês. O que que o preço faz? No mês de correção, corrige, ó. Corrige aonde? No 50%. Olha que bacana. E o que que ele faz? Me alinha, me muda o preço, ó. Me muda o estado de entrega novamente. Bacana, né? E que dia que ele faz a mínima para dar o impulsão? Olha aqui, ó, terça-feira. Entendeu? Estou dentro da minha sazonalidade de compra de novo. Olha só que beleza. Ó. Continuidade? Temos, temos. Olha aqui a mínima dessa semana de novo, ó. Terça-feira. E o preço vai embora. Tá? Tenho a mínima e a máxima de novo do mês. Ó que beleza. O próximo mês também é de, de continuidade. Ele faz essa virada do fluxo para correção aqui no 50%, tá bom? A partir, você pode considerar aqui, ou até mesmo aqui, a partir daqui de cima, o preço, tá? Você já pode considerar ele como alta. Aqui, ó, na mitigação dessa ineficiência, ele veio aqui na nossa quinta-feira. A mínima dele, ele fez na segunda. Você vê que aqui já não funcionou tão bem, porém você já tinha matriz. Aqui você entra por outros motivos. E continua a nossa semana. Entendeu? Então, o que que ele está falando aqui? É isso aqui, ó, exatamente. Comecem a alinhar esses caras. O alinhamento do trimestre, o alinhamento da sazonalidade do mês. Evite operar nos momentos de retração, tá bom? Tente operar só nos momentos de expansão e usar esse artifício da mínima ou a máxima da semana sendo em 70% das vezes entre terça e quarta-feira a seu favor. Ainda dá para refinar um pouco mais. Essas mínimas e máximas normalmente acontecem nas kill zones de Londres, tá? Mais para frente a gente também vai falar muito das kill zones, tá? Elas, falando já de tempo, tá? Já é uma unidade de tempo. Elas vão ocorrer das 2 da manhã às 5 da manhã. Mas a gente não vai entrar nesse momento para não perder o foco da aula. Então, galera, só isso aqui, do jeito que tá, já é um baita trading plan, tá? Evita você operar em lugares que não é para você operar e você já começa a ter um refino ainda mais profundo, continuação daquela aula, tá? Da onde olhar, né? Caso você ainda não tenha visto, retorne e veja. De você estar sempre se posicionando a favor dos momentos de tempo, tá? Lembra disso, tá? O grande diferencial do CT é isso, trazer a unidade de tempo para dentro do seu trading plan, aonde você terá o momento de tempo de maior probabilidade de expansão. Aquele trade que você pega, já parte, você já se protege rápido, já faz a sua parcial rápido e o nível de assertividade é monstruoso, porque você vai estar alinhando tudo isso, tá? Lembra, a gente sempre vai estar fazendo esses alinhamentos para trazer o maior nível de assertividade para o nosso trading plan, tá bom? Vou fechar por aqui, tá, galera? Para não deixar essa aula já muito grande. Ela é uma das maiores, essa playlist, então por isso que ela ficou um pouco maior também, tá bom? Caso vocês ainda não tenham visto as anteriores, revejam, tá certo? Peço que aí vocês curtem, compartilhem, comente algo que vocês tenham interesse, alguma dúvida, não tem problema nenhum, tá certo? E aqui a gente já deixa fechado como nossa primeira playlist, tá?
para mim, uma das mais importantes para você começar bem do Michael. Os vídeos ficaram soltos no canal, então agora eu já vou criar essa playlist lá, já vou deixar ela lá direitinho. A de introdução vou deixar ela fora. E amanhã, tá? Amanhã, sexta-feira, eu vou fazer um outro vídeo antes de dar sequência na próxima playlist, que eu não vou falar qual é, vai ser surpresa, tá certo? Mas fiquem tranquilos que vai ser numa ordem cronológica de coesão perfeita, já a partir de aqui. E amanhã eu vou trazer um vídeo, tá? Para tá divulgando uma oportunidade, caso você queira, você que é iniciante, tá? De você estar participando para acelerar esse processo, vamos dizer assim, tá bom? Eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso, o porquê dessas coisas, o porquê da iniciativa, que tipo de problema eu desejo combater, tá certo? Então, assistam esse vídeo e amanhã, já na sequência, teve mais um explicando aí o que eu estou pensando em fazer para tirar aí o maior número de pessoas desse limbo aí que foi virando o ICT, tá certo? Comunidade que eu confio é só uma, tá certo? Eu não sou o dono dela, mas sou membro ativo lá, que é a comunidade aí do nosso amigo GK. Para mim, a melhor e maior comunidade aí do, do Discord Brasil, vamos dizer assim, tá? Muitas coisas boas saíram de lá. A gente consegue ter um nível de controle de qualidade absurdo. E eu tenho certeza que nenhum outro lugar teve tão qualidade enquanto a gente tem lá, tá certo? Então, levando tudo isso em consideração, eu tomei essas decisões aí de estar fazendo tanto o projeto aqui do YouTube, tanto essa outra parte que eu vou explicar no vídeo para vocês amanhã, tá certo? Então, galera, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que vocês estejam gostando do projeto. Temos muitos e muitos vídeos, muitas playlists aí pela frente, mas eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês, não só iniciantes, mas aqueles que às vezes até já tinham se desenvolvido um pouco, mas tava faltando aí alguma coisa para encaixar. E eu tenho certeza que vai dar certo, mas preciso de vocês aí nessa empreitada, tá certo? Muito obrigado por tudo. Tenham um excelente aí final de semana. E amanhã e depois, já semana que vem na sequência, já damos continuidade nos próximos vídeos. Valeu, galera. Forte abraço. Bons estudos.